Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast e a palavra de Deus ela vai falar fortemente ao nosso coração, amém? Hoje o nosso podcast ele é um pouquinho diferente, amém? Porque hoje nós vamos discutir não, a gente vai discorrer a palavra de Deus e a palavra de Deus está aqui, ó, vai aparecer para você aqui, ó. Deuteronômio capítulo 6, mais especificadamente o versículo 6 e 7, amém? E para a gente poder conversar sobre esse assunto, destrinchar essa passagem bíblica, nós temos aqui duas grandes teólogas de peso, amém? A nossa primeira teóloga, já está aparecendo ali a camisa laranja dela ali, ela que é calvinista, presbiteriana, gosta de, é eleita, ela é predestinada, né? Está com a gente aqui já há muito tempo na nossa mesa, Camila Lopes. Jean-Pierre, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Graça e paz. Olha, um tema muito importante. Um tema que nós devemos todos os dias, não somente pensar nele, mas agir, entendeu? Nós temos que fazer, porque o inimigo ele tá aí, ele está rondando para tentar destruir. Então, fique ligado, é só um gostinho para vocês ficarem pensando o que será. É isso aí, ó. Eu vou tentar não, se bem que a nossa outra convidada já deu uma risada aqui, mas ela também ela é arminiana, adventista, congregacional, amém? E ela, não come carne, né? Ela tem uma vida muito igual à vida daquela, como que é o nome da... Ellen White, amém? A teóloga Ana Maria da Anunciação Pereira Xavier McCoy Kent Stark. Olá, povo de Deus. Primeiro, eu sou de peso, que eu já falei da outra podcast, que eu peso 100 quilos, então eu tenho de peso. Pesada. Segundo, eu não sou teóloga, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E eu quero falar para vocês que o assunto de hoje vai dar pau. Eu sei que é estudado, não, hoje vai ter aula e não sei o que, bababá, mas não vai ser isso. Hoje vai ser um assunto que vocês vão começar a mandar correspondência pro Jean, pra Camila, pro não sei quem, e Ehud, que eu descobri que é louvor, pra todo mundo. E ninguém vai no Rio Grande do Norte brigar comigo, porque é muito longe. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Ela falou mandar correspondência. Isso entregou a sua idade, Ana. Isso entregou, porque ninguém mais manda carta, né? Quem vai mandar correspondência? A nossa diretora, ela tá pensando agora, o que é correspondência, né, cara? O que é correspondência? Um outro negócio importante falar, ela me chama de Jean, porque meu nome é Jean, e em inglês Jean é Jean, entendeu? O grande problema do Jean, do Jean em inglês, é que Jean é um nome feminino. Você sabia disso? Mas tem o Jim McCarter. Tá vendo, Jean? Tá vendo? Só que é Jean, né? Tem o Jim Peter aqui na minha frente, né, Jean Peter. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou ler aqui, né? Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Realmente, as brincadeiras à parte, ela falou uma coisa que é verdade. Nós teremos aqui um assunto ele é polêmico. Eu acho ele polêmico, porém eu acho ele necessário. Super necessário. Por que eu acho ele necessário? Porque eu acho que a gente precisa entender, porque isso é família. Eu sempre bato numa tecla que Satanás ele veio para destruir a nossa família. E se ele destrói uma família, ele destrói tudo. Ele vai arrastando isso para todos os lados. Eu acho isso aqui de extrema importância. Eu acho que vai ser polêmico para aquelas pessoas que não querem entender e absorver essa ideia. Porém, eu acho que é edificante para aquelas pessoas que entendem que Deus tem um plano maior para as nossas vidas. Amém? Então eu vou ler aqui. Deuteronômio 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falará assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Quem quer começar aqui? Eu vou pedir para Camila, né?
E até para ler na sua versão, que é a versão NTLH. Ele diz assim: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensinar aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Nossa, legal. E Camila, você quer começar? Então, Porque você é a mãe, né? eu sou mãe. Ela é a mãe aqui, né? Eu sou mãe de um menino de 10 anos. E assim, né? Ele indo pra escola, ele agora descobrindo as coisas do mundo, né? Isso acaba começando a trazer uma preocupação muito grande, né? E a gente fica assim, uma coisa é você ter o filho dentro da sua casa e é só você e a sua família, e uma coisa é quando o seu filho começa a sair de casa e ele começa a ouvir coisas. E aí eu ficava muito assim, nossa, eu preciso protegê-lo de alguma forma, né? E que melhor proteção é essa senão a palavra de Deus? Verdade. Então, a partir do momento em que você começa a ensinar o filho no caminho do qual ele tem que andar, a palavra, ela diz isso em Provérbios. Quando ele chegar na mocidade, ele não vai esquecer. É isso. Entendeu? Eu posso falar assim, um exemplo que eu tenho de vida foi a minha avó. A minha avó, ela insistia muito pra gente. Ela sempre vinha de Garça, né? E todas as vezes que a gente conversava com a minha avó, ela conversa somente na palavra. Ela começa a falar, daqui a pouco ela fala assim, porque lá em Romanos, capítulo tal, e ela fica assim, ai, minha memória tá ruim. Eu falo, vó, eu queria ter a sua memória ruim, porque é muito bom, assim, e ela fala, tá escrito isso, e quando você tá passando na dificuldade isso, tem isso, e desde que a gente era pequenininho, e às vezes a gente falava assim, nossa, ai, meu avô só fala essas coisas, né? Mas quando chegou a minha vida, a minha adolescência, eu lembrei lá do que a minha avó falou, lá quando eu era pequena. E hoje isso deu frutos na minha vida. Então eu sou um fruto de alguém que começou lá quando eu era pequenininha. Então se você quer proteger, se você quer ensinar o seu filho a ele ser uma pessoa boa, a ele ter como caminhar, você tem que ensinar ele na palavra. Somente na palavra. Porque aí quando ele pensar em fazer alguma coisa, ele vai pensar 2 vezes. Legal. Entendeu? Legal. E aí ele vai entender o que é ter temor a Deus. Ele vai entender o que é amar a Deus. Ele vai entender o sacrifício de Cristo na cruz. Ele vai entender o que o Senhor tem para a vida dele, né? Uhum. Então é necessário, pequeno, maior, adulto, enfim, você sempre falar da palavra. Você sempre ensinar o seu filho na palavra. Da hora, da hora. Pastora Ana Maria. Bom, Jean, eu vou pedir até para a nossa diretora da abertura geral. Abre. Porque eu quero que todos vejam as carinhas de vocês. Bom, primeiro as pessoas vão falar, isso é Antigo Testamento. Legal. Começa aí. Não é Antigo Testamento, é quem é Deus, a essência de Deus, o eu de Deus. Muita gente não sabe que o Espírito Santo é o eu de Deus, é a essência de Deus. Aqui Deus falou uma coisa para o cara ter trabalho em casa. Eles levam a criança para a escola, a professora tem que ensinar, mas aqui está falando que tem que ensinar e começar ensinando em casa. Leva a criança na creche, a professora tem que ensinar que tem que pegar um papel sujo no chão. Peraí, tem que ensinar em casa. A criança tem que aprender a economizar, tem que ensinar em casa. As escolas estão ensinando economia para as crianças. Eu acho lindo, mas a professora vai fazer lembrar o que o pai e a mãe têm que ensinar em casa. Sim. As crianças têm que ser educadas em casa. Você que se propôs a ter um filho, no filho você eu não tô brava não, tá, gente? Tá bom. É o meu jeito. Você se propôs a ter um filho, não é para mãe, a sua mãe, a tia, a escola ensinar. Você se propôs para você ensinar. Você é o pai, você é a mãe. E o que está acontecendo? Hoje a escola não ensina. Não é a escola, é você. Não é o celular que tem que ensinar. Não é o YouTube que tem que ensinar. Ou sei lá, sei lá como é que fala aí, que vocês chamam aí de computador.
É você, pai, você, mãe. A criança não tem autoridade, não sabe quem vai obedecer. Ela vai obedecer quem? O pai, a mãe, a avó, o vô, a tia, o tio ou o YouTube? Criança de 2, 3 anos põe o celular para cortar o cabelo da criança. Cadê a autoridade? Fique quieto. Para. Ai, mas tem que bater. Não tem que bater. Você tem que mostrar a autoridade. Pronto. Falei. Se der briga, problema. Ela Tá jogou nervoso. aqui e falou assim, mano, é isso aí mesmo. Vai lá. Acabou. Não, mas eu acho, Ana, eu vou falar uma coisa que assim, eu vou falar o que eu aprendi. Um camarada meu, a gente estava uma vez numa conversa e a gente caiu exatamente nesse assunto. Mano, a escola ela tem que ensinar tal. Ele parou e falou assim, eu quero te corrigir. Quem tem que ensinar é pai e mãe. A escola, ela tem que educar. O que a escola vai te ensinar? Ler, escrever, matemática, português. E os geografia. pais têm que lembrar que a criança está aprendendo. Então, tipo assim, agora, quem vai ensinar a pegar o papel no chão? Quem vai ensinar a falar um obrigado, abrir uma porta, dar lugar para idoso na condução? Quem vai ensinar a ser uma pessoa respeitosa, a chegar e cumprimentar? São os pais. Isso é uma verdade. Você tá cara. entendendo aonde eu quero Você chegar? tá entendendo? Isso é uma verdade. Porque não adianta você querer, é o que ele chamou e eu também chamo de transferência de problema. Terceirização, né? Terceirização. A Camila tem um filho, eu não quero, meu filho dá muito trabalho, eu vou mandar ele lá pra igreja pro pastor dar um jeito nele. Pô, mas eu não vou dar um jeito se você não deu um jeito, como que eu vou dar um jeito? Quem dorme com a criança? Exatamente. Quem acorda com a Eu vou criança? mandar lá pra escola, pra professora ver se dá um jeito nessa criança. Não vai acontecer isso. Então eu penso assim, os pais, eles têm a obrigação de ensinar. Os filhos, a escola, ela vai educar. A igreja vai alimentar espiritualmente. As tias da escola, a Camila é uma tia de escola, ela sabe do que eu tô falando. Vai ensinar a criança, também vai ministrar a criança, porque eu acho que a criança tem que também ser E a ministrada. família, Dimo, só para interromper, porque aqui é um bate-papo, por isso que eu pedi para abrir. A família vai preparar aquele bebê de 1 ano já, Exato. bebê, a ser um pai de família, a ser uma mãe de família, a ser um profissional. Exato. Hoje nós temos médicos que não olham para nossa cara. Não olha para nós. O advogado que ele começa a explicar, tem que assinar. Eu sei que eu tenho que assinar uma autorização, mas eu tenho que adquirir confiança nele. Exato. Você vai comprar uma roupa, não tem o seu número. Eu, que por exemplo, que uso tamanho 50, não tem o seu número. Pô, mas às vezes a 48 pode servir, o 52, ou às vezes eu tenho uma costureira que aperta aqui, eu gostei do modelo, não tem. E ela volta pro WhatsApp dela. Ela não pergunta o que eu quero a mais. Às vezes você vai comprar um sorvete, só tem de baunilha. Mas tem de baunilha, mas eu vou pôr uma cobertura de não sei o que. Ela aprende, não tem de baunilha. E o outro que se vira em pensar. Exato. Sabe? Você pergunta para uma pessoa, num ponto de... Eu vou chegar na Bíblia, claro, nós estamos falando sobre a Bíblia. Aí chega no ponto, por favor, o ônibus que passa na rua tal, não sei não. Olha, eu vou falar uma coisa. O meu marido é comerciante. Ele tinha uma hamburgueria. Dia dos Namorados. Tudo com presentinho do lado. Lindo. Maravilhoso. Vê aí, testa, porque pode ser, o som não sair, qualquer coisa, ou alguém distorcer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O casal sentado do lado. Celular. Eu falei pro meu bem, meu bem, ele tá mandando um beijo pra ela agora. Aí ela fazia assim, ela tá respondendo. Aí eu juro, como você sabe. Eu falei, um casal no dia dos namorados, sentado do lado, com presente na frente, no WhatsApp? Eles não têm diálogo. Não existe. Eles não se conhecem. Aí eles vão casar e vão ter filho. O filho não vai conhecer o filho, porque ele tá no WhatsApp, ela tá no WhatsApp e a criança tá no YouTube. É isso mesmo. Outra coisa, eu já vou entrar na Bíblia, Jim. Não, mas eu acho que o que você tá falando. Pode falar. O que você tá falando, eu acho que o que você tá falando tem muito a ver com a palavra de Deus. Mas é a realidade de hoje, entendeu? Que a gente tá Vou te falar uma coisa. Os países da Ásia, alguns, eu não vou falar o nome porque não consigo falar e vocês depois estudam a respeito.
Teve uma briga na Ásia, separação. E um país estava oprimido. Ele acabou, é independente. Um país grande aí da Ásia, muito bem rico. Sim. Singapura? Esse nome aí. Eles precisavam de reconstruir, de prosperar, conseguiu vencer a guerra e tal. Eles falavam com os adultos e os adultos não entendiam. Eles tiveram uma ideia no estudo, vão estudar a respeito. Vamos cuidar das crianças. Aí eles começaram com as crianças. É feio cuspir no chão. As crianças ficavam o dia inteiro em aula. Não cospe, porque eles tinham o costume de cuspir no chão. Era um costume, uma coisa natural. Olha, quando comer, serve para o outro. Começando a ensinar. Sabe, as crianças hoje têm 35, 40 anos. Me fala quem é a Singapura. Um dos países mais ricos. Mas então, aí você tem um conceito, porque esse conceito que você trouxe, ele pode ser tanto do positivo, que é o que aconteceu em Singapura, quanto do negativo. Porque o que acontece? Quando você educa a criança, se você tem 5 crianças em casa, e você educa as 5 crianças de uma forma inteligente, e fala, olha filhos, vamos fazer assim, você tem 5 crianças prósperas. Se você educa 5 crianças de uma forma negativa, você está piorando o mundo, porque serão mais 5 crianças que vão passar para os seus 5 netos, para mais 10 netos e para 20. Então o negócio vai ampliando de uma forma tão negativa, que piora a sociedade ao seu redor. Aconteceu isso no Brasil. Porque o que acontece? No Brasil, você vê, primeiro, a taxa esqueci natalidade? O nome. Não é a natalidade é nascimento, é a taxa de... esqueci o nome. Densidade demográfica é muito grande aqui no Brasil. Então, por exemplo, você tem muito pouco velho no Brasil, você tem muito jovem, entendeu? Porém, esse jovem, ele faz filhos jovens. Sim. Então você vê uma menina de 13, 14 anos sendo mãe. Verdade, eu vejo isso. Um menino de 12, 13, 14 anos sendo pai. Esses meninos, eles não aprenderam a educação sexual dentro de casa, muito menos na escola. Então eles simplesmente fizeram o filho. Nasceu o filho lá e pai, e agora como é que faz? Essa criança que nasce, ela não aprende coisas boas com os pais, porque os pais não aprenderam coisas boas. E ela vai ser daqui 35 anos, como você falou, vai ser um país horrível. Entendeu? Aí chega na escola, aí os professores eles querem pregar, e eu sou contra, ideologia política. A gente tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu sempre falo uma coisa que é verdade, cada coisa no seu lugar. Entendeu? Lugar de política não é dentro da escola, não é dentro da igreja, não é dentro do entretenimento, não é dentro da música. Lugar de política é dentro do Senado, é na política. É os caras que vão decidir qual que é o seu país. Porque muito se falou, né, no ano passado. No lugar de política não é dentro da igreja, mas também não é dentro do entretenimento. Eu não quero assistir uma peça de teatro, ou um filme, ou uma série que fica com viés de esquerda. Eu não quero. Eu quero assistir uma boa história sendo contada. Então o que acontece? Os professores também trouxeram a política para dentro da escola. E aí o que acontece quando eles trouxeram a política para dentro da escola? O que eles fizeram? Eles fizeram da escola, entendeu? Mais uma situação partidária do que uma situação educacional. Então a criança que cuspia no chão, como você falou, ela continua cuspindo no chão, mas ela vai votar naquilo que o professor ensinou para ela votar. Exatamente. Entendeu? Ela não vai chegar e falar assim, não, puxa vida, não, peraí, eu preciso disso. Por quê? Porque os pais também aprenderam isso. Entendeu? Então nós temos hoje pessoas de 35 anos que aprenderam errado lá atrás. Mas também tem um outro porém. Legal. Por quê? Porque muitas vezes a criança ela vai escutar mais as pessoas de fora. Porque às vezes as pessoas de dentro não estão disponíveis para escutá-las. Ou não tem autoridade, Camila. Exatamente, ou não dão exemplo. Eu acho, isso mata a pessoa, qualquer ser humano. Eu penso, eu acho. Você não tem que pensar e achar, você tem que fazer. Sim. Você tem que demonstrar o Sim. que é certo. Então, quando a criança chegava e falava, pai, é feio cuspir no chão, sabe por quê, pai? Porque vai juntar mosca e eu vou ficar doente. Tá entendendo? Sim. Os professores foram estudando a maneira para não ter choque, que é o que o Jean falou.
o choque negativo. Sim. Então os professores lá ensinavam a criança a importância daquilo, não pela sujeira que pisar, e sim porque a criança vai ficar doente. Sim. Tanto é que em Singapura não morreu tanta gente de Covid. Verdade. Então, o que eu quero dizer é que os pais não conhecem a autoridade. Eu sei o que você vai falar, você interromper. O Jean falou uma coisa certa. Desculpa, eu vou falar isso, porque aqui é um programa livre, então eu vou falar. Fala mesmo. Pode falar, pode falar. Um crente que devolve o dízimo, que dá a oferta. Um crente que devolve, que dá oferta ou que vai na igreja. Meu filho já é jovem, compra camisinha e põe no armário da cozinha. Não! Você tem que ser responsável pelo que você tem. Exato. Pelo que você faz. Vai você e vai trabalhar e compra a tua camisinha. O pai que tem que comprar, pagar luz, água, comida, não ensina nem o filho a comprar a camisinha e é crente. Desculpa, falei. Isso aí. Pronto, falei. Pronto, falei. Sabe, o que eu acho? Que o crente tem que ter limitação. Ai, porque não pode. Mas não pode por quê? Se você engravidar uma moça e você é homem, e você engravidar uma moça, e você não pagar a pensão, eu vou ter que pagar e eu que vou ser preso. Ensina o filho. Não ensina. Aí o menino engravida 500 meninas, aí vem... Ai, eu sofro, porque eu tô com 10 netos. E agora, como vai ser a pensão do neto? O teu filho tem que pagar, ele tem que pensar antes. Por que ele não pensa antes? Porque o pai dava a camisinha pra ele. Então ele não tem... Eu lembro quando eu era pequena, filha, você vai trabalhar? Eu tinha 7 anos, morava no Tatuapé, Rua Honório Maia. Já dou o endereço. Papai falava, você vai trabalhar 7 anos, você vai trabalhar, vai ajudar o papai a pagar a conta de luz! 7 anos! Eu não tinha cabeça para aquilo. Vou ajudar o papai a pagar a conta de luz, o Júnior vai pagar a conta de água, a minha irmã era pequenininha, tinha 5 anos, e eu? E eu vou pagar o quê? Papai, eu vou pensar, porque você vai ser algo especial. Com 14 anos, a minha irmã fazia a unha pra fora e dava o dinheiro pra minha mãe comprar o algo especial. Aí minha mãe comprava comida, falava, esse é o especial da Isabel Cristina. Ana Maria, você vai começar a trabalhar, tem que pagar a conta de luz, tá? 7 anos, eu comecei a trabalhar com 18, era eu que cuidava da casa. O meu irmão, com 16 anos, já pagava água, luz, já queria tirar carta, era uma coisa assim, instrução, educação, família de sitiante. Minha mãe falava, gente, my love, que você sabe, minha mãe tinha o 2º ano primário, e ela corrigia os nossos cadernos. Aí um dia meu irmão virou para minha mãe, já casado, eu casada, mamãe, como a senhora corrigia os cadernos? Filho, sabe o que eu fazia? Eu estudava o que vocês aprenderam naquele dia e pedia para vocês explicarem para mim. Eu aprendia com vocês e aí eu corrigia, mas vocês é que davam aula para mim. Olha que sabedoria, uma sitiante que não sabia assinar o nome direito, não por ser sitiante, sim por não ter estudado. Outra coisa, já falei, interrompi. Já fala mesmo. Já gerou um processo. Daqui a pouco você fala. Fala. Outra coisa, Jean. Ela fala bastante. Eu falo bastante. Outra coisa, Jean. Vai estudar para ser médico. Eu não sei se eu tenho chamado de ser médica. Vai estudar para ser advogado e ganhar muito dinheiro. Nem todo advogado ganha muito dinheiro. Verdade. Você vai ser político, filho. Não é isso. Você vai estudar para você ser alguém na vida. Isso. Porque eu vou falar uma coisa para você, Jean. Espero que... Eu vou até mandar o link para essa minha amiga. Eu fiz a cabeça dela para fazer uma faculdade. Ela fez pedagogia. Inteligentíssima. Passou. Aí eu falo, Marta, ela chama Marta. Você continua como diarista? Agora eu não sei como que é secretária do lar, 1, 2, 3, não sei, diarista. Ela falou, eu gosto de fazer. Sabe o que ela tem? Um monte de casinha de aluguel.
formou 2 filhos a nível de faculdade e é até hoje diarista. Não é o título da profissão. Exatamente. É o que você gosta de fazer. Nem todo mundo que fez medicina gosta de medicina. Sim. Tem gente que estudou em faculdades e ajuda a família. É verdade. Irmão, eu assisti uma reportagem da Bélgica, sei lá, lá que faz um queijo raro que fica branco do lado de fora. Sim. Esqueci o nome do... Suíça, Suíça, uma coisa assim. O jovem estudado, culto, faz queijo. Faz queijo. Não interessa, a educação é importante, mas não a formação da minha ideia em cima da criança. Ela tem que escolher. Então a senhora concorda com a ideologia de não sei das quantas do gênero? Ideologia de gênero. Não estou falando se eu concordo ou se eu não concordo. Eu só estou falando que você tem que educar o teu filho. Então que ele escolha uma coisa que eu sou cristã. Eu concordo que homem é homem, mulher é mulher. Mas não é que eu vou discutir isso com ele. Eu vou ensinar o prós dele mudar de sexo. Hoje já tem processos de moças que a minha mãe influenciou, mudei de sexo e agora eu quero voltar para o sexo anterior. Não tem reversão. Existem coisas na nossa vida que é reversão. Eu lembro quando eu era pequena, quase da idade da tua sobrinha aí, eu queria fazer uma tatuagem. É outra briga. Eu vou chegar na Bíblia. Não, vai. Tatuagem. Aí minha mãe virou e falou assim, que legal, filha. Você vai fazer... Eu acho que a vontade dela era me socar. Porque ela tinha os preceitos. Aí ela falou, que legal, filha. Tá bom, você vai tatuar o quê? Eu quero tatuar aqui uma cereja. Você gosta de cereja? Gosta. Você já comeu? Não, então pra que você vai tatuar? Aí porque eu vi uma amiga tatuou, ficou tão lindinho. Se a sua amiga pular na fossa, você também vai comer porcaria? Ela falava aquela palavra. Falava porcaria. Não! Ana Maria, quem é você? Eu sou eu. Você é uma moça que a gente educou, que a gente quer que muda. Aí você vai pôr a cereja aqui, aí você vai trabalhar num lugar que o cara odeia a cereja, ele é traumatizado com cereja. Ele não vai te contratar, Ana Maria. Pra que você quer ser igual a outra pessoa? Você tem autenticidade. Educação. Eu tinha uns 13, 14 anos. Educação. Você tem que ser autêntica. Quem é você? Eu não sou contra a pessoa usar tatuagem. Pode usar tatuagem. Mas não fique imitando para poder aparecer. Põe uma melancia na cabeça. A Bíblia proíbe, não proíbe? Olha, a discussão hoje não é essa. Que é uma discussão longa e eu provo na Bíblia. Vai estudar se a Bíblia proíbe ou não proíbe. O que eu quero dizer é que as pessoas estão querendo imitar. O fulano educa o filho assim, o Beltrano. Não, mas como que você educa seu filho? Com a cultura. A cultura que Singapura ensinou era não cuspir no chão, uma das culturas. Aqui ninguém nunca cuspiu no chão. Lá em Minas, talvez, em outro lugar, cuspir no chão. Então não é isso que tem que ensinar. Ensinar o quê? Pegar o ônibus, ser educado, dar lugar para o mais velho, blá, 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 sei lá, cada um tem a sua estrutura. A gente quer imitar outro país. Eu não tenho que imitar outro país. Eu estou num país que ele é setentrional e meridional. Ele é as duas coisas. Então, se eu imitar os Estados Unidos, que é, sei lá, setentrional, sim, eu vou estar imitando um país que é 100% acima do Equador. Se eu imitar a Argentina, eu estou imitando um país que é 100% abaixo do Equador. E o meu país é a mistura dos dois. Verdade. Eu morava em São Paulo, que era frio, gelado, congelava. Agora eu estou morando num lugar do lado, perto do Equador, que eu tenho que... Não sei o que eu vou fazer com as minhas blusas de frio. Cada vez que eu venho para São Paulo, eu trago um pouco. Porque é 365 dias calor. Nem guarda-chuva praticamente a gente usa lá.
Então, são cultura. Num país grande, eu tenho que fazer de acordo com a cultura ambiente que eu vivo. Eu morava em São Paulo. Eu tinha uma cultura em São Paulo. Eu fui para o Nordeste, até comida é diferente. Para de querer imitar. Verdade. Eduque o seu filho no teu princípio. Desculpa. Eu tenho dificuldades na fala, não engoli, um monte de coisa. E é isso que eu penso. Eu já falei. Eu vou falar sobre a Bíblia agora, Sheila. Deixa eu fazer uma pergunta Pode. para vocês, Ai, você pastores. tava Eu quero falando, fazer. Camila, é tua vez. Porque eu fico pensando assim, né? Para vocês que são pastores, vocês devem escutar muitas coisas, né? E aí, quando a pessoa chega para vocês e fala assim, mas é muito difícil. É muito difícil. Porque eu falo, mas meu filho não escuta. Sabe, eu vou lá, eu brigo, ponho de castigo, mas meu filho não escuta. E aí, pastora? Jean, ela vai perguntar justo pra mim. É pra Sim. você, né? Ela pergunta pra você. Que sou uma Sargentona. general. Sargento é abaixo, eu tô acima. Eu vou te explicar uma coisa, Camila, antes de entrar na palavra. Sim. O maior exemplo para uma criança é a casa que ela vive. Se ela fica o dia inteiro com a avó, ela vive a avó. Então ela obedece a avó. Quando chega de noite, a avó fala, não é para comer sanduíche do fast food. O pai chega e fala, eu quero levar o meu filho para passear. Eu vou levar ele vai comer no fast food e tal. A criança já confunde a cabeça. Sim. Eu sigo a avó ou sigo o pai? Aí a mãe, não, para, ele tem que comer só a salada. E a avó falou, não vai no fast food, mas você pode comer um bife e tal. A criança vai obedecer quem? Essa criança tem 3 anos. Ela vai passar a ter 13 anos. Ela começa a querer ter autoridade, que é o adolescente, que o pessoal chama de aborrecente. Aquela ali, ó. Nossa diretora. Aborrecente, a nossa diretora. A criança foi educada por quem? Entendeu a analogia? A avó, o pai, a mãe ou o que ela quer? Então ela se revolta. O que ela faz? Ela vai no extremo. Uhum. Droga, se marca, pendura. Porque ela quer mostrar para a sociedade que ela vive quem é ela. Eu casei. Eu sou casada com o pastor Paulo há 30 anos. Eu não tenho filho, mas vamos supor que eu tivesse filho. Eu separei. O filho vai morar com a mãe. Vamos falar o mais normal. O filho vai morar com a mãe. Essa mãe vai ter outra pessoa. O pai vai morar com outra pessoa. Ou outras. Mas vamos supor que arrumaram uma pessoa. Porque às vezes você arruma um de manhã e de tarde arruma outro. Mas vamos supor que ele arrumou. O pai daqui, que está com a criança, começa a educar ele no preceito. A criança no preceito dele. Quando a criança vai encontrar com o pai, ela não vê o pai, sei lá, X dias, né? Porque tem a data lá. Quando ela encontrar com o pai não vê a criança. O que ele faz? Ele quer dar tudo para aquela criança. E o outro que está educando aqui não dá tudo. Vai educando do jeito dele. O daqui, ele chega lá, dá o celular, o iPhone. O daqui fala, não, filho, o iPhone é caro. Pega esse celular e guarda. Olha, eu tenho um celular usado, você usa ele, porque você vai jogar. A criança tá com o iPhone guardado, que o pai genético deu, e um usado que o outro pai adotivo deu. O meu marido não interfere em nada, mas a criança tá vendo o pai. A criança tá vendo o pai daqui e o pai dali. Quando ela começa a crescer, ela obedece quem? A mãe? O pai? O padrasto ou madrasta? Vô, avó, o tio ou a tia? Ninguém.
Mas vamos piorar a situação. Eu clareei, Jean. Clareei. Claro, é muito legal isso que você falou, porque você trouxe para nós aqui aquele lado, tipo assim, de quem é a responsabilidade. Você falou uma coisa bem legal. Tipo, o filho, ele foi educado pela avó, pelo avô, né? A mãe se separou do pai, arrumou um padrasto, o pai arrumou uma madrasta, quer dizer, a cabeça da criança é uma salada. E aí, né, pra que lado que ela caminha, tá ligado? Sabe, pra que lado que ela vai? É óbvio, o ser humano ele tem a tendência a ir pro mais fácil. Isso é uma verdade, tá ligado? Claro, eu vou querer o iPhone. Exatamente, se eu falar assim, mano, tipo assim, ó, eu vou falar uma coisa pra você, pô, aqui tem um celular. Você quer comprar um celular, ele custa tanto, um iPhone. Um iPhone hoje custa coisa de 6, 7 paus, 7 mil reais. Custa 7 mil reais. Pra mais, a minha diretora quanto custa? Pra mais? Depende, tem uns iPhone que custa 10 mil. Então eu quero um iPhone pra comprar um carro. É, mais ou menos isso. Aí, 10 mil reais. Pô, como que eu consigo 10 mil reais? Pô, você tem que trabalhar 10 meses ganhando R$1.000 por mês. Essa é a educação que eu tive. Saca? E aí você vai conseguir seu iPhone. Dessa forma. Essa é a opção número 1. A opção número 2 é o seguinte, mano. Eu acabei de roubar um cara ali que tem esse iPhone. Ele comprou no shopping, ele saiu, eu roubei dele. Que é pra você, eu te vendo por 500. Entendeu? O ser humano ele vai fazer uma conta de padaria meia ridícula, mas ele falou assim, eu prefiro pegar o de 500 conto do ladrão do que comprar. Só que ele tá trazendo uma maldição pra dentro de casa. E o ensinamento errado. E ele não sabe disso. Agora, se ele chega em casa e ele fala, tipo, ó, não aceito, entendeu? Automaticamente o pai fala, ó, não, isso aqui é errado, você vai lá, você vai devolver, nós vamos pra polícia, vamos denunciar o cara que te vendeu, isso tá errado, não sei o quê, você muda uma história. Agora, se você fala assim, não, filho, é isso mesmo, vê se ele tem outro, você tá colocando pra sociedade mais um criminoso. Isso é um fato. E Jean, peraí, Camila, a gente deixa você falar. É que você fala tranquilo. E eu e o Jean. Você sabia que, que a avó da Camila, ela foi missionária lá na África, lá em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, cara. A avó dela, mano, encarou uns negócios pesados. Eu creio. Né? Mas fala. Mas eu quero falar o seguinte. Às vezes o cara não sabe que é de um ladrão. Sim. Foi num lugar, numa loja, e viu o iPhone por R$500. O filho compra esse iPhone de R$500. Aí um pai consciente, ou uma mãe consciente, ou um padrasto, sei lá eu, porque tem gente que namorou tanta gente, a criança não sabe nem quem é pai, quem é mãe. Quanto você pagou nesse celular, filho? R$500. Filho, um iPhone por R$500, nem usado. Eu não sei a procedência desse celular, mas não deve ser boa. Ou ele tá quebrado. Você comprou uma coisa quebrada, você foi enganado. Ó, você não tá falando que o cara é ladrão. Você não tá falando que ele fez errado, você tá falando que você pode ter sido enganado. Aí você vai educar. Filho, eu sei que você vai testar, que você vai usar, mas um celular de R$10 mil pagando 500... tem coisa errada. Você não acha melhor? É assim que Deus nos educa. Você não acha melhor você devolver? Porque Deus, Ele dá a solução na nossa mão para nós executar. Será que eu fui enganado, pai? Não sei. Ó, se você ficar com ele mais um dia, ele vai ser teu. E se ele tiver quebrado, você não tem que ir lá brigar. Você não vai poder falar mal da Apple. Porque você optou comprar um celular por R$500. Você optou. Já está ensinando a criança para o futuro. Aí o filho falou, meu filho é esperto. Comprou um celular de 10 mil por R$500. A criança vai fazer de novo. Vai. Amanhã ele está dentro do desmanche comprando um carro roubado. É isso mesmo. Aí vai roubar de quem? O do pai, o carro do meu pai foi roubado, eu vou matar. Mas por que você vai matar? Você comprou também coisa roubada, errada. É isso que eu tô falando para vocês. Sim. A criança hoje, ela tem um ensinamento eclético, digamos assim, de várias
educações. Quando chega em casa, o pai e a mãe prega, ora, é um bom médico, um bom não sei o quê, mas em casa ele é outra pessoa. Sim. É isso mesmo. Em casa, ele viu. E o adolescente, o jovem, as crianças, elas captam as coisas tão rápido, Camila. Olha, Camila, se o seu filho, antes de ter 1 ano, você fizesse assim, ele ia fazer assim. Eles captam rápido. Quando é adulto, eles não têm para onde seguir. É por isso que os professores ensinam. E isso é o erro do paternalismo político. Verdade. Eles estão ensinando a pessoa a não pensar. E o jovem acaba não pensando. Fazendo o que a massa faz. Sim. É isso. Eu quero dizer que ele não tem autenticidade. Todo mundo tem iPhone, eu quero um iPhone, eu quero um iPhone. Eu fui trocar de celular esses dias, fui ganhar, porque eu sou folgada, né? Ganhei um celular. Pastor, eu quero que a senhora compre tal celular. Eu falei, ele é bom pra você, eu uso esse. Mas esse não fabrica mais. Eu falei, tudo bem, mas se a loja tá vendendo é porque ele é bom. Eu quero esse. Mas eu tô te dando. Eu falei, você tá me dando? E pediu minha opinião. Se você pede opinião, eu tô no direito de dar uma opinião. Exato. Mas se você trouxer a marca que você quer, eu vou usar. E vou aprender a lidar com ela. Mas a minha opinião é essa marca. Não é certo isso que a senhora está fazendo. Eu quero te dar um celular de não sei quantos mil reais. Eu falei, amigo, muito obrigada. Me dá o dinheiro. Quebrei um cara novo. Eu falei, nós estamos impondo a pessoa a comer o que eu gosto. Verdade. Estamos impondo a pessoa a usar o que eu acho que é certo. Eu estou impondo a pessoa a se vestir do preceito que eu acho que é certo. Sem ensinar. Jean, nós vamos entrar na palavra, porque os 50 minutos já estão rolando aí. O que eu quero dizer para você é o seguinte, Jean. Deus, ele fala assim, o bom é fazer isso, isso e isso. Se você não fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Sim. Escolhe. Agora eu vou falar sobre Deuteronômio. Agora você fala sobre. Você falou. Que você fala, né? Vai falar. Isso é intriga da oposição, a tua inveja, porque você queria falar igual eu. É verdade, é verdade. Olha, tua ovelha. Tua ovelha que falou isso, não fui eu não. Deuteronômio 6, versículo 6 diz: estas palavras. Que palavra? Ensinamento. Que hoje te ordeno. Então, todo dia, você vai, se você for numa igreja, ouve YouTube, que agora ouve pregação no YouTube, tá te ordenando. Entra no coração. O que as pessoas fazem? Não põe no coração e também não vai saber ensinar. Porque não faz parte da vida dela. E às vezes são grandes pregadores, louvam como um farol que brilha à noite e tal. Olha, eu preciso que você vá lá no hospital tal, que a pessoa está morrendo. Preciso ir lá acalmar a pessoa. Aí não posso, porque outro dia eu vou trabalhar. Então como que se você louvou, falou que quer brilhar na vida do outro? Não vive o que louva, não vive. E é o líder do louvor. E é o cantor oficial da igreja. E é verdade. O pregador, o mega, hiper, super pau, que faz podcast, que faz pregação. Tô bagunçando com o Genão. Ele é um bom exemplo. A sobrinha dele tá aqui, ele é um bom exemplo. É para encerrar? Não. É outra coisa. O que acontece? Faz podcast, prega 1 hora, prega na igreja tal, na igreja de manhã, de tarde, de noite, não sei o quê, mas quando chega em casa não ensina ao filho, que é um bebê, que é uma criança de 2 anos, 3 anos, não faz culto caseiro. A criança vai para a escola, acompanha ele pregando em um monte de lugar,
num monte de igreja, louvando num monte de lugar. Quando chega em casa, tô cansado. Quem tá com sede de aprender naquela hora? Aqueles 500 que ele nem conhece? Ou o filho dele que dorme na mesma casa? Sim. Ou que mora com a esposa, porque hoje é comum uma separação? Amém. Mas não ensina. Ela falou da avó, e você tem o testemunho da tua avó também. Verdade, verdade. Foi a sua avó que levou o evangelho, que fez pessoas que estavam em casa. E Deus falou, senta na tua casa. Tá aqui, ó. Não sou eu que tô... A pastora Ana Maria é uma briguenta. Briga com Deus, rasga. Eu, se eu fosse você, pegava essa folha aqui e rasgava. Que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Primeiro entra. Então tem muita gente que prega e não vive. Tem muita gente que louva e não vive o louvor. Não estuda o louvor. Eu te vingo, eu vou estar aqui em cima e você vai estar aí embaixo. E tudo mais. Isso é vingança. Versículo 7. Tu, ele não está falando vocês. Tu que é pai, tu que é mãe. Tu as encucarás a teus filhos, não é para os netos. Não é o avô que tem obrigação. A tua avó pegou porque estava falho aqui. Porque estava trabalhando, não tinha tempo. Porque eu tenho que ganhar dinheiro. Nós temos uma membro numa igreja, que eu conto o milagre, mas não vou contar o santo, que muita gente conhece o santo. Quando ela teve filho, ela falou, pastor, eu vou precisar de sair do emprego. Enfermeira padrão, ganhando os tufos. Ela falou, eu tenho que educar o meu filho. É isso. Mas a mulher tem que lutar pelo profissionalismo dela, mas ela optou ter um filho. Ela tem que ajudar o marido na educação. O marido dá a palavra final. O marido dela começou a fazer culto em casa, com a criança. Hoje ela tem 2 filhos. Ensinou. Agora ela está voltando a trabalhar meio período. Leva na escolinha o filho. Vai buscar o filho na escolinha e trabalha no meio período. Ainda é educando. Aqui no Brasil, ouvintes, ou assistentes, ou sei lá, o que está acontecendo. Internautas. É, porque agora tem nome chique. A sua educação do seu filho, no Brasil, na lei, é até 18 anos. Não é 17 anos e 364 dias. Até 18 anos, você é responsável por ele. Se ele atropelar o meu carro, eu posso pôr você preso. Se ele bater no meu carro, eu ponho você preso. E se ele tiver um filho com 40 anos de idade e não pagar a pensão, eu ponho você preso. Eu te denuncio. Isso que vocês têm que ler a lei brasileira. Segundo a lei de Deus, até 12 anos você tem que fazer a formação da cabeça dessa criança. Com 13 anos a criança já começa a escolher. Então, amigo, amiga, pensa antes de ter um filho. Pense. Não vai ter tendo filho porque é bonitinho quando é pequeno. Esse pequeno vai ter 17, 18, 40, 50, 60 e vai ser seu filho. E essa responsabilidade educacional pertence a você, pai, a você, mãe. Não é o avô, a avó, o tio e a tia, muito menos a escolinha. E muito menos a escola da igreja. Verdade. Porque você vai no culto de vez em quando e às vezes não leva a criança. E eu vou acabar aqui. Essas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Tu a inculcarás. Como que você vai inculcar na criança? Testemunho. Falando. Dando exemplo. Não é ficar falando Jesus é bom, diabo não presta. Jesus é bom, diabo não presta. Jesus não. É mostrar que Jesus é bom. Através da tua vivência. É o exemplo que o Jim falou. Você tem a pessoa... Pega um celular, compra 500, aí chega na igreja, é errado, é pecado. Ué, a criança fala, ué, o que o senhor fez em casa? Você tem que ter diálogo com a tua esposa, mas o senhor não conversa com a mamãe. Você tem que estudar, mas o senhor não estuda nem a Bíblia.
Você pensa que a criança não vê? A criança não é burra. Inculcar. Como que você vai inculcar uma coisa vivendo? Olha, a Sara tá aqui comigo. Ela tá vendo como eu sou. Ela fala, olha pai, eu vou lá visitar a pastora Ana lá em Natal, mas eu acho que ela vai ficar no meu pé. Só pelo pouco, pela vivência, pelo estudo, pela maneira. Não, a Sara é boa menina, viu? Não vamos pensar mal da nossa diretora ali, ela é ótima. Eu tô dando um exemplo hipotético, porque ela é a caçula no nosso meio, né? A gente tem 1000 anos, ela ainda não chegou nem em 100. Não chegou no 100, né? Tu, versículo 7, as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Não é na igreja, não é na escola. É verdade. Na casa. E andarão pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Andar pelo caminho, exemplo, olha, a Camila comeu a bala e jogou no chão. Vai lá e fala com a Camila, não, pega filho, porque Deus ama a limpeza. Esse jovem não vai jogar mais no chão. É verdade. Esse jovem, quando vê uma criança jogando no chão... Ô Jean, eu vou falar uma coisa aqui, que eu sei que eu tenho que parar de falar, mas eu já estou acabando. Quando você chama uma criança de mal educada, você está xingando a criança ou quem? Os pais. Dessa maneira. Essa criança é mal educada, está chamando os pais. E outra coisa, o pai fala, a criança que você educou. Não, aos pais. O seu filho, que é isso? O seu filho. A responsabilidade é dos dois. Aí Deus, sabendo das falhas, ele volta a falar no capítulo 11. Abre aí. Ele não para. Ele volta a falar a mesma coisa, porque sabia que os pais não iam fazer aquilo. Ele insiste, né? Ele insiste. E os pais dos crentes, os filhos de crente, não tem culto em casa. Não senta com o filho e não lê um versículo. Vamos cantar um louvor. A alegria está no coração. Hoje quem vai cantar é o Jean. O Jean canta um pedaço do louvor. Quem vai trazer a palavra hoje é a Sara. A Sara vai estudar a palavra em casa e vai ministrar para mim, que sou pregadora. Aí eu vou falar, Sara, mas não é isso que está escrito. A Sara vai querer estudar mais. Aprender os filhos, um prega pro outro, ora. Não é aquela história só de dar uma mão pro outro e orar. É um momento de culto caseiro. Um culto de 15 minutos, 20 minutos não vai matar ninguém. Meu jovem, nem senta na mesa comigo, porque você não tem autoridade. Capítulo 11. 19, né? 19. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Por que ele reafirma isso? Eu acho aqui que tem, né? Eu vou dar a minha opinião Fala. aqui, se eu pudesse, se A gente deixar, pode né? brigar. Porque Eu deixo. ela fala Eu tô demais, quase essa calando mulher- já. Essa mulher fala demais. Vou até beber cara, água, fala porque demais, eu fala falo e demais. bebo água. Não, eu acho que aqui você tem dois. Eu acho que o primeiro ponto, por que se repete? Você perguntou. Porque eu acho que, tipo assim, mano, você precisa entender. Eu tô. Faça isso, faça isso, faça isso. Sabe aquele negócio de você, eu vou falar 3, 4, 5 até a hora que vai entrar, até a hora que vai inculcar na cabeça da pessoa. Né? E o segundo ponto interessante que eu vejo, que ele fala andando, sentado em casa, andando pelo caminho, levantando, deitando, ou seja, toda hora, todo instante, que é o que você falou, não na escola, é você. Ele chama aqui a responsabilidade, ensinai-vos os vossos filhos, entendeu? Então, ou seja, dentro da sua casa, o pai vai ensinar, o pai vai educar, o pai vai falar, filho, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Na hora que ele for deitar, vamos lá, vamos pegar o exemplo de cuspir no chão. Na hora que tá comendo, filho, ó, você não vai cuspir no chão. Na hora que o filho for dormir, filho, ó, você não vai cuspir no chão. Na hora que estiver num passeio, filho, ó, você não cospe no chão. Na hora que o filho levantou, filho, o que você aprendeu? Não cospe no chão. Pô, mas todo dia meu pai tá falando isso, tá falando. Se todo dia você fala da palavra de Deus, Jesus te ama. É o que você falou, né? Tem um negócio do tipo assim, os pais falam assim: esse menino não serve pra nada, essa menina só sabe brigar. Não sei o quê.
toda hora fala sempre as mesmas coisas, a pessoa do lado de que está ouvindo, o canal receptor, que é a criança, ela fica doida, ela vira e fala assim, minha mãe falou, minha mãe todo dia fala que eu não sirvo pra nada, meu pai todo dia fala que eu não tenho futuro. Então, tipo assim, eu praticamente não tenho futuro. Aí quando vem uma oportunidade negativa, um roubo, uma prostituição, uma criminalidade ou uma coisa pior, né, ou se marcar, ou se jogar uma baleia azul que tinha lá no Facebook, a pessoa fala assim, mano, aquele ali é meu professor. Exato. Eu vou aprender com ele. Eu vou aprender, eu vou entender que aquilo que aquela pessoa está falando, porque eu acho que aquela pessoa me ama, né? Sabe? Eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, hoje os pais têm medo dos filhos. Eu sou de uma época, vou aqui entregar a minha idade, que tipo assim, eu tava falando na escola e o professor ouviu falar e tacava o apagador. Era a minha também. Eu apanhei. Eu tinha palmatória na escola. Hoje em dia não pode, ai, você não pode. E hoje em dia os alunos, se você fala alguma coisa pro aluno, o aluno levanta, bate no professor, aí depois na saída a mãe vai e bate de novo no professor. O professor apanha do aluno e apanha da mãe. Sabe? É uma coisa inacreditável. Perdeu-se o respeito. Verdade. Por quê? Porque os pais não ensinam respeito. Olha, filhos, vocês precisam entender que isso aqui é assim, 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 assado. Então, quer dizer, a sociedade cada vez mais ela regride, ela não progride, ela regride. Porque, o Estatuto da Criança. Pô, o Estatuto da Criança na minha época era o seguinte, você tem que estudar e comer. Entendeu? Eu lembro que uma vez E não me envergonhar. Eu sempre falo isso, a galera dá risada, mas eu fiz 3 vezes a 5ª série. Mano, primeira vez, cara, aquilo ali não entrava na minha cabeça. Segunda vez, mano, eu já entrei na bagunça. Na 4ª vez eu me esforcei ao máximo pra passar. Quando eu passei de ano, eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, cheguei numa felicidade, numa alegria. Mãe, passei de ano. Ela olhou pra minha cara com a maior seriedade do mundo e falou, você não fez mais que a sua obrigação. Eu ouvi muito essa Cara, aquilo ali me deu uma gelada e hoje eu entendo que o que ela falou pra mim foi o seguinte, você só estuda. Você não paga a conta, você não se preocupa em limpar uma casa, você não lava, você não passa, você não cozinha, você não administra um casamento. Você só estuda e assiste desenho. Você tem que passar de ano. É a sua obrigação. Sim. Você tem que estudar. Só isso. Só que o que acontece? Hoje em dia, a internet, né? Eu sempre falo, isso aqui é uma nova chupeta. A nova chupeta da criança é isso daqui. Sim. É o celular. A criança, ela antigamente, né, chorava, você colocava a chupeta na boca, parava. Hoje em dia a criança chorou, você dá o celular, ela fica. E você pega a criança. Verdade. Mano, aquela ali era pequenininha, ela já sabia mexer de coisas que eu não mexia. Eu falei, mano, como que ela... Peraí, como... E fica vidrado, como né? Como é que viu isso daqui? Então, sabe? Tá aqui, aprende aqui com o Lucas Neto. Aprende aqui com, não sei, eu não conheço a galera, só conheço o Lucas Neto, né? A Peppa Pig, sei lá, né? Peppa Pig, aprende aqui, ó. E aí você mesmo não senta pra falar, filho, aqui, ó, Jesus Cristo, filho, aqui, ó, Jesus Cristo. Sabe, ele te ama, ele te ajuda, ele te salva, ele te liberta. Por quê? Porque ele me ama. Porque, ó, é que nem é legal, a Camila tá lendo com o filho dela a Bíblia em 365 dias. O menino deve estar ficando doido, né, cara? Porque quando cheguei em Levíticos, aquela monte de lei, mãe, mas por que disso? E aí é o tempo que ela, né, vai aprender de Deus, que é o que acontecia com a sua mãe. Olha que legal, né, Camila? Vai aprender para ensinar o filho. Sim. Então, de um ponto, o filho também está ensinando ela. Olha que legal. Isso não é verdade, Camila? Filho, é por causa disso. Mãe, legal. Amanhã vai surgir outra dúvida. Por que vai surgir outra dúvida na cabeça? O menino tem 10 anos, né? Até um tempo atrás, a maior obrigação dele é se ele conseguia matar ou não uma TT inteira. Agora, tipo, a mãe tá falando, tipo assim, mano, não matarás. Mãe, mas o que é matar? É matar uma barata? É matar um rato? É matar um cachorro? Não, filho, é isso aqui, ó. Não adulterarás. Mãe, que é isso, mãe? Que é adultério? Entendeu? Sabe? Pô, aí as coisas... Aí a Camila vai ter que se encher do Espírito Santo. Pra poder ministrar o filho dela e falar, filho, olha, o negócio é isso daqui, a caminhada é essa aqui. Entendeu? Só que como a densidade demográfica do país é muito baixa, porque você tem um filho de 10 anos e uma mãe de 14. Entendeu? Não, isso é impossível, né? Tô viajando. Mas você tem um filho de 10 anos e uma mãe de 22, 23, que a preocupação dela é ser famosa no TikTok,
ser famosa no Instagram, ter seguidores no Instagram, ou ser uma próxima youtuber, né? Sabe, e o filho tá lá, precisando ouvir alguma coisa interessante, ouvir um pouco mais da palavra, entendeu? Eu acho assim que Deus repete porque é que ele já tá dando um exemplo pra gente, né? Se nós temos que falar todos os dias, o Senhor fala todos os dias conosco. É só a gente abrir a palavra e a gente vai ter o entendimento e sabedoria, pedindo sempre auxílio do Espírito Santo. Legal, Camila. Né? Então, eu já começo aqui o exemplo. Outra coisa que, quando vocês estavam falando, assim, veio muito na minha mente. O que adianta o seu filho ver você, né, na igreja se preocupando com vidas? Sendo que quando ele chega em casa, ele não tem essa mesma percepção para a vida dele. Entende? Porque aí você já entregou tudo que você tinha para as outras pessoas e quando chega para o seu filho, você não tem paciência, sendo que outras pessoas são muito mais problemáticas e você tem disponibilidade para poder ouvir e quando chega, então, eu vou falar algo que aconteceu comigo. Filho, o que está acontecendo com você? Nada, mãe. Não, filho, você precisa falar para a mamãe. Tá acontecendo alguma coisa, você tá irritado. Por que você tá irritado? Nada, mãe. Aí eu falei, você tem que entender, Arthur, que eu sou sua amiga, eu sou sua mãe. E quem ama mais você é somente Deus. E depois vem a mamãe. Então a gente precisa ter um vínculo de amizade. Então fala pra mamãe o que tá acontecendo. Mãe, tá acontecendo tal coisa, tal coisa. Aí, então tá bom, então vamos sentar. Pensa assim, Aí eu cheguei pra ele e falei assim, filho, você tem que pensar que às vezes a sua cabecinha tá passando muitas coisas. E a mamãe já passou por essas coisas. Então a mamãe vai trazer pra você uma outra visão do que você tá passando, né? E assim é Deus conosco. Porque ele é pai. Então o primeiro pai é o nosso Deus. E ele nos ensina. Se ele nos ensina, automaticamente a gente repassa para os nossos filhos, né? E aí, eu fico pensando assim, a criança tá vendo o seu exemplo lá na igreja, mas quando chega em casa não tem um exemplo. Então, automaticamente, como a criança começa? Ela começa a se ferir. Ela fala, eu não quero ir pra igreja. Eu não quero. Falou. Por quê? Eu tô vendo algo que pra mim não é válido. Para as outras pessoas tem importância. Então, meu pai se preocupa muito mais, minha mãe se preocupa muito mais com outras pessoas e não se preocupa comigo. Nada. Né? Eu vou falar uma coisa, eu trabalho, meu marido trabalha, meu filho fica com a minha sogra. E quando a pastora começou a falar, eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus, né? Mas quando eu chego em casa, eu tenho que fazer. E eu entendo, eu também fico cansada. Tem dias que eu não quero, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, porque durante o dia eu me alimentei. Durante o dia eu fui lá e falei com Deus. Mas se eu não ensino isso para o meu filho, e outra, deixando muito claro, porque entenda uma coisa, se você não teve isso com seus pais, legal, entendeu? Legal. Isso não significa que você tem que continuar. Aí você quebra isso. E começa uma vivência nova, porque você saiu da casa dos seus pais. E você iniciou uma nova família. Então isso não é desculpa para que você continue. Porque eu não tive. Eu tenho muitas dificuldades, muitas vezes. Mas a minha mãe, olha, eu vou falar uma coisa. Antes de eu vir para a igreja evangélica, eu fui testemunha de Jeová. E iam pessoas na minha casa dar ensino pra gente quando a gente era pequeno. E muitas coisas da Bíblia que hoje eu conheço, começou lá. Então, eu agradeço por essas pessoas que se dedicaram tempo para pegar e me ensinar. Entendeu? Tudo bem que hoje eu tenho uma visão diferente, mas eu não, jamais, eu sempre falo, não é, Jean? Eu sempre falo, eu agradeço as pessoas que foram na minha casa e me ensinaram. Porque elas tinham dedicação. Então, o que eu aprendi com elas? A dedicação. Porque elas faziam aquilo com amor. Então, se você quer ensinar seu filho, você vai ensinar com amor. E eu sei que não é fácil. Por exemplo, eu vou dar uma... Ontem, o Arthur, ele ficava deitando durante a leitura. E eu falei, senta. Você não tem que deitar. Porque na hora que você vai pegar um celular, você não vai ficar deitado, você vai ficar prestando atenção
no que você está fazendo. E agora é a hora da palavra. Então você precisa sentar, você precisa focar, entendeu? Em aprender. É o tempo de você aprender. Daqui a pouquinho você volta a pegar o seu celular. Aí ele parou assim e prestou atenção. E eu olhei para ele e falei assim, filho, esse é o nosso tempo. Legal. Esse é o nosso tempo com Deus. Olha que bacana. É o tempo que a mamãe separa tudo que ela tá fazendo, entendeu? Pra sentar com você, pra gente ficar com Deus. Deus tá com você todo momento. Mas é o momento que a gente tá separando pra ficar com Deus. Então esse momento tem que ser precioso pra você. Porque Deus... O que Deus fez por você? Ele morreu e ele ressuscitou pra que eu tivesse... vida, Arthur! Vida! Ele é vida, Arthur! Então você tem que entender. Então, assim, há uns pouquinhos... E não, eu vou falar. Gente, às vezes a gente estava lendo Levíticos e chegou numa parte que ele falava sobre sexo. Né? Que, tipo assim, um homem, ele tinha... E ele fez assim... Não, mas essa parte aqui eu não vou ler. Eu não, é pra ler sim. Tá na palavra. Leia assim. Entendeu? Leia assim. Tem tempo pra... Vai chegar um tempo... Que eu falei, em nome de Jesus, eu espero que Jesus volte antes, que você não namore antes, que você não case antes. Entendeu? Jesus volte antes. Aí ele, eu quero casar. Eu falei, você tem 10 anos, menino. Fica quieta aí. Entendeu? Mas não, vamos falar sim, tá na Bíblia. Entendeu? O que é pecado? Pecado é o antes do casamento. Aqui ele não tá falando pra quem tá fazendo antes de casar. Entendeu? Ele tá falando pra pessoas casadas. Então um dia você vai casar, então você tem que entender também. A gente não pode chegar aqui e falar, não, você não pode. Então, você tem que saber. Tá aqui, tá na palavra. Entendeu? Eu não vou omitir informações pra você. Faço? Não. Mas Deus dá sabedoria. O Senhor fala, se você quer sabedoria, peça e Ele vai dar. Entendeu? É verdade. Então, assim, é essencial, gente. Não tem como. Não tem como você fugir disso. Fala, Gil. Não, eu acho que você falou uma coisa interessante. A nossa diretora tá Ela mostrando colocando ela agora. Olha lá, apareceu. Nossa, deu uma mosquetada agora. Mostrou que ela tava dormindo, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho legal, e eu até aprendi uma coisa com o seu marido, com o Jorge. Eu lembro que, só pra você entender, Ana, o filho dela, o Arthur, hoje ele tem 10 anos. Mas quando eles estavam na igreja, o menino chegou, ele tinha 3 anos, né, Camila? Tinha uns 3 anos. E aí, 2 e pouco. Ele olhou a bateria com uma paixão inacreditável. E ele, tipo assim, o que acontecia? Aí tínhamos um baterista, o baterista acabava o louvor, o que ele fazia? Ele sentava, pegava as baquetas do baterista e ficava sentado na bateria, o culto, o final, a pregação inteira, com a baqueta na mão. Acabava, né, a nossa bateria é eletrônica, então não faz tanto barulho. E eu falava assim, deixa ele mexer, deixa ele brincar um pouco, Jorge. Ele falava assim, não, ele não tem idade. 3 anos. Quando o menino fez 4 anos, o nosso baterista era meio doido e foi embora. Eu falei assim, Jorge, né, se você quiser, ou você toca a bateria, porque o marido dela toca de tudo, né, ou começa a ensinar seu filho. Mas ele é muito pequeno, não sei o que. Eu falei assim, não, vai ensinando, cara. Pô, o moleque ele faz isso todo culto. Ele parava, acabava, ele em vez de ansiedade para sentar na bateria e ficar segurando a baqueta e ficava olhando. Falei assim, Jorge, ensina mais. Ele falou, vou ensinar. Aí o Jorge ele criou uma teoria que pra mim é excelente. Ele falou, eu quero que o meu filho ele sente numa bateria e ele goste de sentar. Então aquilo seja uma diversão para ele e não uma imposição. Porque a partir do momento que aquilo virar uma imposição para ele não vai gostar. Entendeu? Ele vai achar que, tipo, ai que saco, mano, eu vou ter que tocar bateria e tal. Aí ele vai vir pro ensaio carregado, ele não vai se aplicar. E aí o Jorge ele foi administrando isso na vida do Arthur, que hoje o moleque ele é apaixonado, o moleque é um excelente baterista. Tem alguns vídeos dele no Instagram do Jorge, o moleque arrebentando na bateria. E ele toca a bateria hoje perfeitamente. E ele, né, a Tatiele fala assim, né, a nossa líder da banda, ela fala assim, só o Arthur para entender o que o Jorge fala. Porque o Jorge ele fala assim, Arthur,
Racatacatá, tec. Aí o moleque faz é assim, né, Camila? É, assim mesmo. E é muito legal, porque ele motivou o filho dele a tocar bateria. E o menino hoje ele é motivado e cada vez mais ele motiva. Nunca dentro de uma imposição, nunca dentro de, se você... Porque às vezes tem um negócio, né, Camila? Se você vai pra igreja, eu vou porque minha mãe vai. Eu vou porque meu pai me obriga a ir. Eu vou porque eu sou filho do pastor. Eu vou porque eu sou filho daquela determinada cantora, daquele determinado cantor. Eu vou porque meu pai é do ministério tal. Não porque tem um amor a Cristo, né? Eu sempre aprendi isso, né? Desde criança, ele falou assim, não é porque você nasceu na igreja que você é salvo. Vai ter um momento que você vai aceitar Jesus. Entendeu? Aí eu falava assim, mas a minha mãe já aceitou, eu também tenho que aceitar. Você tem que aceitar por você. Sim. Porque a salvação é individual. A Sara, que acabou de aparecer ali, ela tem que aceitar Jesus por ela. Ela não pode aceitar por mim. Entendeu? E aí os pais têm essa grande missão, que pra mim é uma grande missão, de educar. Que aí entra no que nós ministramos agora. Todos os dias, toda hora, todo instante. Amém? Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Irmãos, põe agora aqui na minha câmera aqui da abertura. Irmãos, foi uma grande bênção, foi uma grande honra ter com a gente aqui. Sempre a gente brinca, né? Mas ter a pastora Ana com a gente aqui, ela é uma grande bênção, amém, irmãos? Eu creio em nome de Jesus, eu tô aqui motivando ela a ter um canal no YouTube para você poder receber um pouco mais desses ensinamentos que ela tem, que ela é uma grande bênção em nome de Jesus. Você aí do Rio Grande do Norte, né, tá aí em Natal, a igreja dela se chama Igreja Batista União Cristã. Igreja Batista União Cristã, amém? Grande bênção em nome de Jesus Cristo, amém? Então quero desde já agradecer aí a sua estar com a gente aqui, a sua paciência de estar com a gente aqui, amém? Né? Uma grande bênção em nome de Jesus Cristo, amém? E foi um grande prazer ter esse podcast aqui com vocês, amém, irmãos? Eu quero aqui que as pessoas aqui dêem as suas considerações finais. Eu vou deixar a Camila dar a consideração dela, eu vou dar a minha consideração, mas eu quero que a pastora Anne termine esse podcast aqui. Amém, irmãos? Então, Camila, suas considerações finais, por favor. Primeiro eu posso agradecer? Pode, claro. Quero agradecer pela aula. Agradecer a Deus pela sua vida, pastora. Sabe? Ensine. Foi um grande ensinamento aqui. Esse dia, o outro dia que foi especial para nós, né? E que Deus multiplique conhecimento, graça, amor na vida da pastora. Irmãos, faça cultos domésticos. Busque pela sua família. Ensina o caminho qual o teu filho deve andar. É necessário. A decisão de você ter um filho foi sua. Entendeu? A decisão... ter filhos é lindo. Educar é difícil se você não tem Deus. Mas se você tem Deus, é só você pedir sabedoria que Ele vai te dar. E Ele vai te ensinar como você deve agir. O momento que você deve falar, o momento que você deve abraçar. O Senhor te ensina. Sabe? Peça a Deus e Ele vai te dar. E medite na palavra de dia e de noite e ensine o seu filho a fazer exatamente isso. Essa palavra. Fique com Deus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Hoje sabe quem faltou nessa mesa aqui hoje? Renato Paranhas. Porque hoje esse tema. Hoje literalmente eu vou usar a frase do Renato Paranhas. Sim. Amém. Pais, eduquem seus filhos. Filhos, obedeçam seus pais. Amém? É uma verdade, irmãos. Brincadeiras à parte, você precisa realmente educar seu filho no caminho do Senhor, dia e noite, sem parar. Andando, levantando, dormindo, acordado, num passeio. Você precisa... Isso é uma missão que Deus te deu. Você quis ter filho, então agora você aguenta. Então você tem que educar ele até o dia que ele sair da sua casa.
Isso é um fato. E educar não é dar de tudo, a gente tem que entender isso. Verdade. A pastora Ana, ela falou bem claro isso aqui. Educar não é, eu vou fazer tudo pro meu filho, eu vou dar comida na boca dele até quando ele sair de casa. Não. Educar é realmente ensinar o seu filho o caminho certo que deve se andar. Amém? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre e continue educando bastante seus filhos em nome de Jesus. E agora a nossa querida pastora Ana vai dar a mensagem final. Bom, eu aprendi que a mensagem final aqui é se liga nessa ideia. Mas antes, eu vou deixar algo aqui para você pensar. Eu errei. Meu filho tem 18 anos, é um perdido, meu filho não me obedece mais. Jim, faz um outro podcast futuramente sobre essas pessoas que têm problemas. O que eu vou deixar aqui para você é: não chore o que aconteceu. Tente consertar o que dá para vir. Perdeu, não deu certo? Vai estudar com Deus, pede para ele junto com Deus, como a Camila falou, e tente ajustar essa situação para encaixar a roda aqui para poder abrir e serem pessoas melhor. Há sempre tempo para tudo. Amém. Amém? E eu vou terminar falando: se liga nessa ideia.